Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus serve para nos exortar, nos consolar e também nos orientar acerca de diversos assuntos. Amados irmãos, por esse dia, ao abrir as redes sociais, eu me deparei com um vídeo horrorizante, onde um determinado pastor estava pregando em uma grande festividade de uma grande igreja. Não vou falar nomes aqui por questão de ética, mas irei falar um pouco sobre essa opinião absurda que esse dado pastor fez acerca de um assunto muito delicado. E ele afirmava categoricamente que as crianças autistas são filhos de mães que foram visitadas por demônios. Veja que absurdo. Veja que absurdo. Para que você possa entender um pouco mais desse assunto acerca do que eu vou falar aqui, eu tenho 2 vídeos aqui no canal, dentre tantos vídeos, mas eu vou sugerir aqui apenas 2. Peço que você encarecidamente, quando tiver com tempo, assista esses 2 vídeos, são vídeos pequenos, para que você entenda um pouco mais acerca de algumas coisas que eu irei falar aqui. De antemão, agradeço a todos que são inscritos, a todos que deixam o like, o comentário, nos ajudam compartilhando, deixando as críticas, deixando as sugestões e especialmente nos ajudem em oração, para que possamos cumprir essa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica aqui minha eterna gratidão. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos, falta 21 inscritos. Quem sabe, né? No término desse vídeo ou no próximo vídeo já estaremos aqui anunciando, né, a nossa gratidão por alcançar esse número aqui. Não buscamos aqui números, mas quanto mais inscritos, mais likes, visualizações, o YouTube crê que esse material é algo bom e vai divulgá-lo, e assim pessoas vão tirar dúvidas acerca das Sagradas Escrituras. Então, assista depois com paciência e calma esses 2 vídeos. Quais são os vídeos? Maldição hereditária e cura divina. No vídeo Maldição hereditária eu explico acerca desse mito, tem sido propagado e muitos acreditam nisso. E também falo sobre a cura divina, sobre o que é enfermidade, os tipos de enfermidade. Estão assistindo como se alcançar a cura. Então, assistindo cura divina e maldição hereditária, e este vídeo aqui você terá uma compreensão melhor do assunto. Então, crianças autistas são filhos de mãe visitadas por demônios? Que afirmação absurda. Que afirmação absurda. Então, vamos lá. O que seria o autismo? O autismo e as demais deficiências são vistas como algo errado por muitas pessoas. Especialmente as pessoas acreditam que a deficiência está relacionada ao pecado e à maldição. E existem enfermidades, sim, que estão relacionadas com o pecado. Por isso que eu pedi para você assistir o vídeo Maldição Hereditária, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Eu não vou trazer certos assuntos aqui neste vídeo, desse tema abordado. E também o vídeo sobre cura divina, que eu falo sobre as enfermidades e como alcançar a cura. Então eles acreditam que a enfermidade, especialmente as deficiências, melhor falando, elas estão relacionadas com pecado e com maldição. Será? Lógico que não. Temos que ter coerência, temos que ter sabedoria. Então muitas pessoas estão demonizando o autismo. Eu tenho um primo que é autista, né? O nome dele é Davi, quem cuida dele é minha tia, é uma criança muito especial. Conheço outras pessoas que são autistas. Se na minha família tem outros casos, eu desconheço, mas acredito que deva ter. E o autismo é algo muito comum, existem os níveis, né? Tem um grande amigo meu, não vou falar o nome dele aqui também por questão de ética, apesar que eu creio que ele autorizava eu falar o nome, mas eu não vou falar por questão de ética, também descobriu que seu filho, melhor falando, que ele tem um casal de filhos, né? Mas que seu filho é autista, ele ficou muito triste. Eu falei, não fica triste não, se Deus permitiu, Deus sabe o porquê, tem tudo a permissão de Deus, sabemos disso. Então, peça força a Deus, graça e sabedoria para que você venha criar a sua criança. Então, não é esse caso do meu amigo ou de outras pessoas que eu conheço, mas esse pastor aqui que afirmou isso, que as crianças autistas são filhos de mães que foram visitadas por demônios, as pessoas estão demonizando. Então, observamos que o autismo, eu não sou médico, mas eu dei uma boa pesquisada, eu sempre gosto de pesquisar, ficar estudando diversos assuntos, e especialmente o autismo, ele tem raízes genéticas, dizem os especialistas, também possui influência de fatores ambientais, isto é, fatores que não são genéticos. Por exemplo, o uso do álcool, o uso de drogas, infecções contraídas durante a gestação, tudo isso pode estar correlacionado para que a criança venha a ser autista. Então, não seria uma maldição hereditária e também não podemos falar que que o demônio visitou aquela pessoa ali e aquela pessoa veio a ter um filho autista e demonizar uma deficiência, um problema patológico, podemos dizer assim. Então, que possamos pedir a Deus graça, possamos pedir a Deus sabedoria. O YouTube é uma bênção. As redes sociais é uma bênção. As redes sociais, melhor falando, é uma bênção. Então temos que saber como utilizar tanto a plataforma do YouTube como as redes sociais, pois tudo tem a ver com o autocontrole, o autodomínio, a moderação e saber usar as coisas. Porque tem um lado bom e um ruim.
vai depender de você. Então não podemos demonizar as redes sociais. Tem pessoas que demonizam o Instagram, né, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube é do diabo. Não, irmãos. Que é isso do diabo? As atitudes que temos, o mau uso que temos, que damos legalidade em nossas vidas para nossas atitudes ao diabo, é outra coisa. Mas tem pessoas que demonizam tudo, querem fazer transferências de responsabilidades que são suas, jogando para pessoas, ou seja, para terceiros, melhor falando. Então, crianças autistas são filhos de mães visitadas por demônios? A resposta é não. Mas esse pastor afirmou que sim. Quem está com a verdade está com Deus, a verdade está com a sua palavra. Então, e também com a ciência também tem suas verdades. Apesar da ciência e a religião andarem em contramão, mas tem muitas coisas que elas se harmonizam. Mas sabemos que a ciência também dá seus vereditos, pelos seus laudos, pelas suas pesquisas, por pessoas que dedicam sua vida aos estudos. Enfim, não podemos espiritualizar tudo, demonizar tudo. Então esse pastor, ele tem uma grande influência, mas ele tem que ter cuidado. Então você que tem uma grande influência, que se utiliza das plataformas digitais, né, as redes sociais, tome cuidado com o que você fala, você pode estar influenciando pessoas, tanto para o caminho bom, que seria maravilhoso, quanto para o caminho ruim, afirmando coisas que não existem, ensinando pessoas a apregoar heresias, a pessoas a apregoar doutrinas falsas que contrariam os bons costumes que Deus estabeleceu para que nós andássemos dele. Imagina você sendo pai ou mãe de um filho autista e alguém dizendo que você tem um filho que foi fruto do demônio. Ô irmãos, que coisa frustrante, que coisa horrível, né? Deve ser horrível você se deparar com uma notícia dessa. É um choque. Eu ainda não sou pai, mas imagina se tivesse um filho autista. E alguém dissesse que meu filho foi fruto do demônio, que o demônio visitou a minha esposa. Ô irmãos, que absurdo. Os filhos são uma herança do Senhor. Está lá escrito no livro de Salmos. Me fugiu agora a memória, a referência, mas está lá em Salmos. Se não me foge a memória, é Salmo 127 ou é 128. Mas fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, filho é bênção de Deus. Então, crianças autistas são filhos de mães visitadas por demônios? Não. A resposta é não, irmãos. Não tem base bíblica, não tem base teológica, isso é invencionice, isso é uma heresia. Sei que esse canal aqui, o conteúdo é bíblico e informativo, mas quando eu me deparei com isso, ele afirmar, atribuindo uma coisa ao demônio, irmãos, não estamos aqui para defender o demônio. Longe de mim, longe de todos nós, somos apologetas, ou seja, somos defensores da fé, apologia. Porém, essa culpa o demônio não tem. Ou seja, que culpa eu quero me referir? Essa questão da deficiência que a criança nasceu, tudo tem permissão de Deus, se Deus permitiu, Deus sabe por quê, mas tem coisas que não tem, tem questões, que eu falei, né, não ambientais aqui, isto é, não ambientais não, perdão, não genéticas, mas sim de influências e fatores ambientais, como o uso de álcool, drogas e infecções contraídas durante a gravidez. E Deus também pode permitir que essa criança nasça assim, pois tem um texto aqui na Bíblia, que eu vou citar para vocês, não tem nada a ver com a questão do autismo. Porém, fala de um homem que era cego de nascença. Veja o que é que diz em João, capítulo 9, vou ler os 3 primeiros versículos. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascessem cegos? Naquela época as pessoas atribuíam todas as doenças ao pecado. O pecado, de uma certa forma, tem a sua participação nas enfermidades, porém não é tudo. E Jesus Cristo deu uma resposta maravilhosa. Diz a Bíblia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O que é que disse Jesus? João capítulo 9, verso 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, muitas das vezes, Deus permite as enfermidades para que a obra de Deus se manifeste na vida daquela pessoa, para que eu e você, que não é portador de nenhuma deficiência, glórias a Deus por isso, podemos observar que as pessoas que têm deficiência não estão reclamando da vida, estão às vezes fazendo atividades que eu e você se autolimita, dizendo, não conseguimos. Se a pessoa com deficiência consegue, por que eu e você não vai conseguir? Nós somos melhores que ninguém, então se a deficiência dela é uma barreira para ela, mas ela ultrapassou aquela barreira, mostrou que é capaz de fazer apesar de suas limitações, então Deus é maravilhoso. Diz a Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo iremos ter uma compreensão, às vezes não hoje, mas no dia da manhã sim. Então, eu creio que Ele permite para que mostre que as obras de Deus se manifestem, para que podemos ver as grandezas de Deus, que apesar das limitações, as pessoas estão aí firmes e fortes, lutando, trabalhando, acreditando na vida, acreditando que é possível conquistar as coisas, dependendo da sua deficiência ou da sua enfermidade. Foi aqui o meu parecer bíblico, não estou querendo denegrir a imagem desse pastor, porém afirmo categoricamente que ele está equivocado, ele errou bastante, afirmou algo que não tem nenhuma base bíblica ou teológica. Um absurdo, né? Que Deus dê sabedoria ao nobre pastor, que ele venha rever seus conceitos e venha, assim, usar a influência que ele tem, o conhecimento que ele tem bíblico, que espero que ele tenha, que eu acredito que sim, para
a pregar a verdade às pessoas, libertar as pessoas que estão cativas nas garras do diabo e sim fazer aquilo que Deus quer que ele faça, que é pregar o evangelho e não invencionice. Então foi apenas um parecer para orientar vocês que têm filhos autistas ou conhecem alguém que tem, que não são crianças visitadas por demônios, e sim são crianças que estão com um problema, uma deficiência, que merecem amor, merecem carinho. Para você ter uma ideia, ser autista é tão difícil que a mãe desse meu primo estava com ele em um determinado local e a pessoa não queria atender ela. Ela ficou muito constrangida, procurou seus direitos. Então, uma simples criança, ele não sabia o que estava acontecendo, mas sua mãe passou por um grande constrangimento. Imagine se fosse você. Dentre tantas coisas, tantas limitações que essas pessoas têm, aí vem alguém afirmar que ainda é algo do demônio o autismo. Que absurdo, irmãos. Vamos orar para que Deus dê sabedoria e discernimento a essas pessoas. Um forte abraço, que Deus os abençoe.